Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, sexta-feira! É o dia que o Lelê gosta. Sexta-feira é dia de emendar. Ele gosta. Né? Agora só terça, 9 horas da manhã. Né? Você vê que segunda-feira sempre tem um negócio. Não, eu cheguei atrasado, não tinha... Esse dia ele falou, cara, o metrô atrasou. Pô, ele tem carro. Ele botou a culpa no metrô. Aí eu falei, aí não. Gente, excelente sexta-feira para todo mundo. Que você tenha um final de semana abençoado, cheio de boas notícias, com muita paz, tá? Fique atento à aula de hoje, vai falar muito contigo. Nós estamos numa série, Teixeirinha, muito interessante, que é o que ninguém te contou sobre. A gente falou sobre sucesso, muita coisa ninguém te contou sobre sucesso, sobre pessoas, sobre tuas emoções, né? E hoje nós vamos falar sobre o que ninguém te contou sobre espiritualidade. Tem gente porque não entende de espiritualidade ou o pouco que entende nem leva a sério, está sofrendo à toa. Está passando por aperto sem precisar. Porque a espiritualidade é fator determinante na nossa proteção física, mental e, é claro, espiritual. Muita coisa acontece na nossa vida, é fruto de guerras espirituais que a gente nem percebe. E também porque traz um certo desequilíbrio, humanamente falando, quando você espiritualmente não está alinhado. Porque nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está num corpo por uns anos aqui na Terra. Se você entender isso aqui, o jogo já muda. Então, presta atenção na aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Para quem não é aluno, meu nome é Thiago Brunel, eu quero ser teu professor de vida. O Café com Destino é uma escola que te ensina aquilo que você não aprendeu, às vezes em casa com seus pais, às vezes na escola que você estudou. É uma escola de vida. Te ensina sobre dinheiro, espiritualidade, emoções, sentimentos, amizades, lidar com pessoas difíceis e tantos assuntos, finanças, que você precisa todo dia lidar. Né? E nosso objetivo aqui é tornar a sua vida mais leve através desse conhecimento, enquanto a eternidade não chega. Se inscreve nesse canal, esse canal só existe para te ajudar. Não deixe de dar o seu like no vídeo e, é claro, compartilha com o máximo de pessoas, porque tem muita gente que nem sabe que o Café com Destino existe e você pode estar salvando a vida dessa pessoa compartilhando. Por que eu digo isso? Vocês são testemunho que vocês andam comigo? Quantas pessoas me abraçam na rua e falam, vocês salvaram nossa vida? Aí primeiro eu falo, não, Deus salvou, a gente é só um instrumento. Mas depois eu pergunto, como? A pessoa fala, estou assistindo o Café com Destino, eu ia me matar, eu estava em depressão, meu filho tinha saído de casa, meu marido não sei o quê. Então, nossos livros, o Café com Destino, nossas pregações de domingo, têm ajudado muita gente. E a gente faz isso para ajudar a nossa geração. Então, se comprometa sendo um mensageiro, uma mensageira, divulgando isso para o máximo de pessoas. Então, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, o que ninguém te contou sobre espiritualidade, qual é a verdadeira função da espiritualidade na vida do ser humano. Por exemplo, você sabia que existem coisas que o ser humano quer muito, como paz, que só vem através de vida espiritual? A paz não é algo emocional, como muitos acham. Não, você ia tomar um Rivotrilzinho, ia dar uma alinhada, agora eu estou em paz. É assim? Não, não é. A paz é algo espiritual. Quer ver outra coisa que é espiritual? Gratidão. Tem gente que foi ajudada, não consegue ser grato, porque é uma pessoa que não tem nada de espiritualidade. Só uma pessoa espiritual consegue ser grata de verdade. Quer ver outra coisa que é espiritual? Perdão. Muito difícil encontrar uma pessoa que vai perdoar de verdade alguém que feriu sem ser espiritualizado. A espiritualidade te dá propósito de vida. A espiritualidade te dá sentido de existência. A espiritualidade te dá descanso na alma. Porque o que adianta dormir 8 horas por noite se é a tua alma que está cansada? Ser uma pessoa espiritual não é ser necessariamente uma pessoa religiosa. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa que cumpre ritos religiosos. Ela vai na igreja todo domingo, ela tem uma função nessa igreja, nessa paróquia onde ela vai, ela ajuda em alguma coisa, às vezes tem até uma função importante, um cargo ministerial, né? Obreiro, diácono, alguma coisa desse tipo, às vezes é coordenador de alguma coisa, dos jovens, dos casais e tudo. Isso são serviços religiosos, né? Ela cumpre todo o ritual, toda a liturgia, toma Santa Ceia, é batizada e tal, isso é religião. Vida espiritual é o que você faz todo dia em relação a Deus.
leitura da palavra, oração, vida de jejum. Quando você consegue ter uma relação diária com Deus, que é possível através desses 3 contatos aqui, leitura da Bíblia, vida de oração, falar com Deus todo dia, e jejum, que é abster-se de alimento para enfraquecer tua carnalidade, fortalecer tua espiritualidade, aí você é espiritual. Então tem gente que consegue ser espiritual e religiosa ao mesmo tempo, tem gente que é só religiosa, fora daquele ambiente religioso ela não tem contato nenhum com Deus, e tem gente que é só espiritual, não tem envolvimento na religião. Então tem todo tipo de gente, tá? Para você não confundir. Ficou claro? Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, não sobre religiosidade. Para você ser uma pessoa espiritualizada, você precisa saber que alguns benefícios vão vir sobre a tua vida, mas alguns sacrifícios terão que ser feitos. Por exemplo, uma pessoa espiritualizada, ela não faz o que quer. Ela faz o que tem que ser feito conforme a palavra orienta. Ela não pensa ou dá opinião do que acha. Ela só fala o que está escrito. Uma pessoa espiritualizada tem um código milenar de conduta chamado Bíblia e ela age de acordo com o que está ali. Ela não acha, ela não inventa, ela não opina. Ela entende o que está ali, interpreta e pratica. Uma pessoa que resolveu se espiritualizar, ela vai atrair para a vida dela muitos benefícios, como, por exemplo, amizades puras. Porque uma pessoa espiritualizada é uma pessoa leve, né? E uma pessoa leve atrai pureza. Uma pessoa espiritualizada vai ter paz para dormir. Aliás, a Bíblia diz que o sono é dos justos, né? A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Tem muitas menções sobre dormir bem, ter paz na vida, quando se trata de espiritualidade. Por exemplo, a Bíblia diz que a paz, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos. Teu coraçãozinho, teus sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz é uma promessa, até porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz e nele somos um, né? Então existem coisas que só vêm através da espiritualidade. Tem gente que está tentando combater a própria ansiedade crônica, a falta de identidade, você não sabe quem é, a descoberta de propósito, não sei para que eu existo, o vazio existencial, a solidão, mesmo cercado por pessoas, a culpa. Gente que não consegue se livrar do peso da culpa do passado, do que fez, do que deixou de fazer. Somente uma vida espiritual ativa resolve essas questões de ansiedade, vazio, falta de propósito, falta de sentido da vida, culpa e etc, etc. Aliás, uma das coisas principais de ter contato com Deus, né, a espiritualidade, é você, através do reconhecimento de quem você é, de quem Deus é, você se humilhar diante dele, se arrependendo pelos seus pecados. Qual de nós nunca pecou? Qual de nós nunca errou e errou até sério? Quem de nós não precisa do perdão divino? Quem de nós temos capacidade de corrigirmos a nós mesmos? De dar uma chance a nós mesmos? Ninguém. Todos nós dependemos da graça divina. Aliás, a Bíblia diz que o perdão está com Deus para que os homens o temam. Nós tememos a Deus por vários motivos, por ele ser poderoso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mas porque o perdão está na mão dele. Não tem para onde correr. A culpa que você quer tirar da tua vida, só ele pode pegar assim, ó, com a mão dele, arrancar do teu coração e você de novo se sentir leve. Essa nuvem que traz confusão mental, confusão de identidade, você nunca sabe quem é, você fica tentando se adaptar o tempo todo a outras pessoas, a ser outras pessoas, se comparando com outras pessoas. Espiritualidade é o que te sustenta, filho. Minha filha, não adianta ficar tentando. Só sendo uma pessoa espiritual, você terá chance de viver melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. E boa notícia, melhor notícia, quando a eternidade chegar, você a passará ao lado de Deus para sempre. A Bíblia diz que aquele que crer no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, está salvo. Seu nome entra no livro da vida, seus pecados são perdoados e agora você tem proteção dos anjos aqui na terra, enquanto a eternidade não chega para você viver para sempre ao lado de Deus. Então, é complicado, Teixeira, uma pessoa não querer se espiritualizar, porque são muitos benefícios.
Uma pessoa que não quer se espiritualizar, a única coisa naturalmente... Por que a pessoa não quer se espiritualizar, hein? Porque é uma vida de sacrifício. Você já não faz o que quer. Você não vê o que está com vontade de ver. Você não faz o que está com vontade. Ao contrário, você morre para si mesmo. Ou seja, você mata as suas vontades para viver pela vontade de Deus. Esse é o problema da espiritualidade. É por isso que muita gente não quer se espiritualizar, porque quer fazer do jeito que a carne está pedindo, quer fazer do jeito que quer fazer. Então, realmente, não tem como ser espiritual, porque a Bíblia disse que se você quiser me seguir, Jesus falando, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, você vai ter que carregar o peso do sacrifício, de dizer não para algumas coisas, se errar, se arrepender rapidamente. Esse dia eu estava dando aula para o grupo de empresários nosso, Destiny Mind, é um grupo de empresários, empreendedores de vários segmentos que se reúnem por 12 meses comigo, são treinados, mentoreados, acompanhados por mim por 12 meses. Eu estava dando uma aula sobre Davi para eles, explicando por que Davi foi um dos grandes empreendedores da história bíblica, que não é porque ele acertou muito, ele errou também, errou feio, mas é porque quando ele errava, ele se arrependia rapidamente. Então, a velocidade do arrependimento de Davi e a sinceridade do arrependimento fazia com que ele se levantasse de novo. Então, os empresários ficaram bem impactados, porque quem nunca errou? Todo mundo. Mas por que Davi errou e continuou de pé e muitos erram e caem? Porque ele rapidamente consertava. E tem gente que quer ficar mantendo 1, 2, 3 anos a repetição do erro, que é o que vai destruir tua vida. Só a espiritualidade te livra isso. Vamos para algumas referências bíblicas importantes. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior. Isso está lá em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem, a gente é corpo, alma, que são nossos sentimentos e emoções, e o espírito, que é a lâmpada do Senhor. É o walk-talk que ele fala com a gente. É o ponto em que Deus, quando quer falar com o ser humano, ele não fala nem no corpo nem na alma. O corpo e a alma sentem. Ele fala pelo espírito do ser humano. É o nosso ponto de contato com o Criador. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, quando Deus quer iluminar alguma coisa na gente, ele vem pelo nosso espírito, Teixeira. Por isso você tem que ativar a tua vida espiritual, tua sensibilidade espiritual, para poder entender das coisas de Deus, discernir das coisas de Deus. Provérbios 3,5 diz, confia no Senhor de todo, não 99%, não 90%, mas de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, assim, por mais que você cresça em filosofia, em conhecimento, em matemática, em empreendedorismo, em negócio, isso é maravilhoso! Só não confia totalmente nisso. Você vai confiar totalmente no Senhor. Depois você vai ver o teu conhecimento empírico ou acadêmico. Tá bom? Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o possui descansará satisfeito. O que é o temor ao Senhor? É quando você está ficando tão espiritual, você está buscando tanta espiritualidade, que você já não tem mais coragem de fazer o que Deus não gosta. É quando você tem já um aviso dentro de você falando, não, isso aqui não é para você, esse ambiente não é para você, esse papo não é para você. E você começa a ter discernimento de coisas, de pessoas, de ambientes, e você só quer fazer o que Deus gosta e não vai fazer o que Deus odeia. Temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor conduz para a vida, inclusive a vida eterna. E quem o possui, quem possui o temor do Senhor, vai descansar satisfeito. Ou seja, você vai ter tribulação? Vai, no mundo teremos aflições, mas você sempre vai estar bem, independentemente das situações. Então, a vida espiritual, ela deveria ser a prioridade, a primazia de uma vida aqui na Terra. Então, por exemplo, quando eu acordo, meus primeiros minutos são para Deus. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou religioso, é porque eu sou espiritual. Eu acordo, meus primeiros minutos são para Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho um momento com Deus. Se eu tenho coisas para me arrepender, se eu tenho coisas para pedir, se eu tenho coisas para agradecer, se eu tenho coisas para apresentar diante dele. Ah, Senhor, me livra das armadilhas do caminho, me dá sabedoria para hoje. Meus primeiros minutos são para Deus. Minha primeira leitura é da palavra. Eu leio muitos livros, mas a primeira leitura é da palavra. Depois, por isso que eu acordo cedo, porque meus filhos ainda estão dormindo, primeiro eu dou meu tempo para Deus, aí meus filhos acordam, eu dou tempo para meus filhos antes de vir para cá. Para trabalhar, fazer café com destino, gravar meus dias, fazer minhas reuniões, dar minhas mentorias, meus cursos, escrever meus livros. Ou seja, primeiro é para Deus. E isso faz com que eu não seja perfeito. Não, sou perfeito, não. Eu erro, eu preciso da misericórdia e da graça de Deus, mas faz que pelo menos eu ande num caminho.
Entendeu? Ou seja, a proposta não é ser perfeito, porque como é que a gente vai ser perfeito sendo humano? Mas já está no caminho, não sai do caminho. Entendeu? Se dá uma desequilibrada, pede perdão e volta, mas só não sai do caminho. A espiritualidade é o que te mantém no caminho. E hoje eu quero orar por você, pedindo para que Deus traga clareza para a tua vida sobre tudo aquilo que nós estudamos essa semana. O que ninguém te contou sobre dinheiro, negócios, emoções, pessoas, tudo que nós tratamos, propósito de vida, sabe? E o que ninguém nunca te contou sobre espiritualidade. A gente quer que Deus te traga clareza, que Deus te conecte com as pessoas certas, com os livros certos, para que você, conteúdo certo na internet, para você não ficar vagando por aí, escutando qualquer coisa. O Espírito Santo assuma o controle disso. Então, se você quer orar comigo, porque acredita no poder da oração, fecha teus olhos e me permita, por alguns minutos, fazer uma prece pedindo a Deus, ou seja, se conectando com o único que pode resolver nossas situações, que conhece o futuro, então consegue nos dar orientação no presente. Se você pode, fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa semana. Obrigado por essa série, obrigado pelos nossos colaboradores, obrigado por cada aluno que está nos assistindo. Cada pessoa que ainda não é aluno, é só um seguidor, mas já quer se comprometer, Senhor, em semanalmente estar assistindo Café com Destino. Abençoa, protege, livra das armadilhas. Agora, Senhor, cria em nós um coração puro e nos dá um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Santo Espírito, como diz Salmo 51, porque nós queremos mesmo desfrutar da tua presença para ter força, energia, paz, senso de propósito, andar sem mácula, sem culpa nessa terra, para podermos ser instrumentos do teu poder e da tua glória. Perdoa nossos pecados, cubra nossas ofensas e nos dá, Senhor, aquilo que nós não podemos ter fora de ti, porque sem ti, diz a palavra, nada podemos fazer. Nos auxilia, nos conecta espiritualmente, nos dá sensibilidade, que a cada dia possamos reconhecer a tua glória, a tua soberania sobre nós. Muito obrigado por essa semana de Café com Destino. Abençoa cada aluno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é uma semana muito especial, onde aprendemos muito. Domingo agora tem boas notícias, nosso programa de pregação. Segunda-feira, Café com Destino. Terça-feira à noite, Brunecast. Lembra que a gente tem mais 3 canais aqui. Esse que você está, o Thiago Brunet. Nós temos o canal da Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino. Está lá nossas pregações, tá? Outros programas da Casa de Destino, como Bastidores do Destino, tudo passa lá. E nós temos o canal do Brunecast, que é o nosso podcast toda terça-feira, tá? Lembrando que 8 de dezembro agora eu estou no Transformation Day em Orlando, na Flórida. Gente, você que está nos Estados Unidos, só não perde. Acredita em mim, não perde. Vai transformar a tua vida emocional e financeira, vai te colocar em outro nível. 8 de dezembro, grande evento, preço popular em Orlando, na Flórida, tá bom? 29 e 30 de janeiro, eu estou no Método Destiny, aqui na nossa sede. Primeiro Método Destiny do ano, treinando você para um 2026 sobrenatural. Vai ser fora do comum. Faz um esforço para estar no Método Destiny e eu duvido que o teu 2026 não seja o melhor ano da tua vida até hoje. Prepare-se, 29 e 30 de janeiro aqui na nossa sede. Você vai estar nesse ambiente de excelência, nesse auditório maravilhoso que a gente tem, se conectando com pessoas que vão te levar para outro nível, além de 2 dias de imersão comigo presencialmente, te treinando nos princípios que estão dando certo há milênios. Te vejo no Método Destiny 29 e 30 de janeiro. Deus abençoe vocês, excelente fim de semana e até segunda-feira às 6h57 da manhã.